Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos ao Pode Harmonizar, um podcast da 5576 com conteúdo para médicos e pacientes que realizam ou desejam realizar procedimentos de harmonização. Eu sou o Ivan Gricuk, da 5576 Marketing, e hoje nós temos a honra de conversar com um super casal de médicos. Eles são referência em harmonização corporal, responsáveis por diversos nomes de destaque entrarem de cabeça no mundo da bioplastia e do PMMA, como a doutora Elis Perondi, Dr. Charbot Casagrande, Dr. Rodrigo Tenório, a lista de formados assim da Sculpt Academy vai longe, né? Vai longe. Dr. Eduardo Nunes, doutora Luísa Rocha, bem-vindos ao Pode Harmonizar. Obrigada, Ivan, prazer estar aqui, agradeço o convite. Obrigado, Ivan, prazer estar aqui. Vamos aí esclarecer dúvidas e aumentar aí o conhecimento de todo mundo sobre harmonização. Beleza, vamos começar com uma pergunta polêmica? Vamos lá. Então vamos. Quem que é melhor em harmonização glútea, você ou você, doutor? Olha, a gente sempre fala para os alunos, né, Lu? Todas as áreas evoluem demais. Cada ano que a gente fica sem se atualizar numa área, a gente já vai ficando um pouco para trás. Então hoje, com certeza, eu estou mais atrás do que a doutora Luísa, porque hoje ela é responsável por todos esses procedimentos na clínica. Faz mais ou menos uns 2 anos que eu faço um aqui, um ali, mas bem menos volume, bem menos quantidade que a doutora Luísa. Eu acho que hoje ela já está mais avançada, viu, Ivan? Eu digo, a vida é irônica, né? Porque há uns anos atrás eu aprendi com ele. Foi ele quem me ensinou a fazer a harmonização, né, glútea. Eu comecei com ele e eu fiquei longos e longos meses acompanhando ele, chamando ele para me ajudar. Eu fazia um glúteo, ele fazia o outro, até que eu criei a confiança de começar a fazer sozinha. Só que aí a gente vai fazendo, vai se adaptando, vai criando a nossa técnica, vai, né, juntando uma coisa que estuda daqui com uma coisa que estuda dali, vendo que funciona. Cursos, né? Você vai fazendo vários e vários cursos, exatamente. Você vai aprendendo. E aí hoje, hoje eu vou ser sincera, não é modéstia, não vou ser modesta, né? Falsa modéstia. Eu sou melhor em glúteo, não pela parte intramuscular, o Eduardo tem um senso estético fantástico, ele é cirurgião plástico, né? Mas a gente vai evoluindo pela questão de trabalho em subcutâneo, tratamento de celulites, cicatrizes e retrações. A gente vai fazendo um trabalho mais minucioso nessa parte e vai desenvolvendo mais, né? Então... Porque se for pensar no tratamento de glúteo, né, a volumização muscular e o suporte muscular é apenas uma das partes. E o que eu sempre fiz mais, igual até falamos hoje no treinamento que a gente estava participando, eu nunca fiz tratamento de pele de glúteo, nunca tratei celulite, nunca tratei estria, nunca tratei flacidez de pele de glúteo quando eu fazia volumização intramuscular com mais frequência, né? Eu devo ter mais ou menos, né, de quando eu fiz, quase 1000 casos talvez de volumização muscular, mas nunca tratei a pele. E a Luísa hoje ela já faz o tratamento muscular e tratamento da pele, tratamento de flacidez, estria, celulite, coisa que eu nunca tive paciência para fazer, nunca fiz. É chatinho, né? É complicado. É outra que pegada. O cirurgião, né? ele gosta de coisa mais, né? Então eu nunca fiz. Que trabalho muito pontualzinho, assim, porque a celulite é um tratamento que é chato de fazer. Você vai ali manual, ponto a ponto, você tem que ter uma paciência, uma delicadeza ali. Então, eu acho que hoje eu tô mais atualizada, porque hoje em dia quem faz glúteo sou eu, né? O Eduardo, ele me ajuda nos cursos, assim, né? A gente faz a prática juntos, mas hoje no consultório quem faz as harmonizações sou eu mesmo, né? Corporal. Show. E, assim, você já tocou um pouco no assunto, mas hoje eu tive o prazer de ver vocês dois na pós-graduação em bioplastia, né? Então, assim, em poucos dias, daqui a uns dias, vocês vão palestrar no BIOS 2023 também, que vai ser o maior congresso sobre preenchimentos definitivos que já teve no mundo. Com certeza. Né? Então, assim, vocês costumam dar um verdadeiro show nas aulas, né? É sempre muita técnica, muito conhecimento, muito artigo, muito embasamento. E vocês estão sempre trabalhando juntos, né? Como é que é trabalhar junto, assim, desse jeito? De onde que surgiu essa ideia? Na verdade, foi, acho que a vida foi levando, né? Desde que eu e o Eduardo a gente se conheceu, a gente sempre teve muita afinidade em tudo. Não só em questão de profissão, né? Por trabalhar na mesma área, mas também hobbies, tudo que a gente gosta, a gente é muito parecido. Então, acho que a pergunta tinha até que ser o contrário. O que a gente não faz junto? É muito difícil, acho que até ir no banheiro agora. Mentira. Tem aquela influencer famosa lá, que ela tem um banheiro pra ela. Para os dois. Não chegamos nesse nível ainda. Acho que é bom manter isso separado, mas...
A gente faz tudo junto, né? A gente fica... Eu digo assim, a gente só se separa quando ele vai fazer cirurgia e eu não tenho tratamento combinado lá no centro cirúrgico, eu não vou. Às vezes ela vai pra me ajudar nas mídias, né? Que ela faz muito bem também. Então, às vezes ela vai pra me ajudar na parte das mídias. Então, começou, foi nisso, né? Eu aprendi com ele e a gente faz tudo junto. E... Quando a gente começou a trabalhar junto, a Luísa fazia tudo. Fazia face, fazia corpo. E, igual ela falou, foi pela preferência, foi ficando mais para corpo. E no corpo a gente tem muito tratamento associado, né, Ivan? Por isso que a gente acaba trabalhando muitas vezes junto. Muitas vezes eu vou fazer uma lipo HD, ou vou fazer uma cirurgia de mama, e o paciente quer tratar celulite. Ele já vai no centro cirúrgico, já faz tratamento de celulite junto no centro cirúrgico. Show. Hoje em dia eu acredito que, sei lá, pelo menos uns 20, 30% das minhas cirurgias, a Luísa participa associando bioestimuladores para tratar celulite, ou outros tratamentos como radiofrequência Morpheus que a gente faz, ou body tight, junto com a cirurgia, né? Então acho que foi mais a vida que foi levando para esse caminho mesmo. Certo. E doutor Eduardo, diz uma coisa. Você é cirurgião plástico e trabalha com PMMA. Que história é essa? Como é que você dorme à noite? Essa é uma pergunta boa, né? Porque tem uma resistência muito grande dos colegas. Mas assim, Ivan, eu já estou na cirurgia plástica há 10 anos, tá? E desde o começo da minha formação, aí há 15 anos na cirurgia geral e quando fui para a cirurgia plástica, a gente vê um grande desconhecimento dos colegas cirurgiões plásticos do PMMA. O conhecimento só que vai usar, às vezes, coisa mais ilegal, eles vão tentar deixar o mais, entre aspas, legal possível, né? Então, foi isso. Então, a gente vê que os colegas não se atualizaram nesse produto e acabam repetindo coisas que lá atrás talvez pudesse ter algum teor de veracidade, mas hoje em dia já não tem mais nada a ver, né? Não tem nenhuma relação o metacril com o polimetilmetacrilato de quarta geração. E mesmo na época do metacril, você tem, por exemplo, tem uma pesquisa do Shakur, né, que a doutora Luísa cita muito nas aulas, que ele fez quase 3 mil pacientes, né? E desses 3 mil, né, foram 3 mil preenchimentos, 1.600 e alguma coisa pacientes, né? Se não me engano, 1.670. 2.000 e poucas, 2.770 bioplastias. Isso. Eu acho que deu mais de 1.000 casos feitos com metacril. E ainda assim a complicação foi baixa. Exatamente. E mesmo assim foi 1,88% de... Não é nem complicação, é de reação adversa. Reações adversas. Isso é uma coisa que a gente costuma frisar muito também, né? O PMA não dá complicação. E grande parte do que a gente vê de pessoal tentando falar mal ou mostrar que não tem o conhecimento na substância, no produto que a gente usa hoje, é que eles se baseiam em relatos de caso ou estudos com pouca significância ou nenhuma significância científica, né? E ainda mais esse tipo de estudo, uma grande parte deles é resultado de complicações de silicone industrial, que não tem nada a ver. Todo cirurgião plástico que vai e estuda um pouco mais e conhece o PMMA que existe hoje, acaba se apaixonando e usando a técnica também. Então o que falta mesmo é atrás do conhecimento. Eu não conheço nenhum cirurgião plástico que começou a usar PMMA e parou. Que parou ou voltou para fazer. Que é uma carência muito grande dos cirurgiões plásticos. A gordura não dá o resultado que o PMMA dá. E eles sabem disso, mas muitos, às vezes, pela questão da polêmica do produto, ficam com aquele receio de, eu vou começar isso, eu vou fazer marketing, vão bater em cima de mim, vão cair em cima, e eu não quero cair não quero entrar nessa briga, entendeu? Não, e hoje a gente já tem, por exemplo, tem o doutor Eduardo em Maringá, tem o doutor Olímpio César em Brasília, tem o doutor Guilherme Cunha também em Brasília, tem o doutor Pablo Arruda. Tem em Goiânia, tem um pessoal que faz também, fugiu o nome dos meninos lá, mas também tem em Goiânia, também bastante cirurgião plástico que faz. É o Marcos Teixeira em Goiânia. O Marcos Teixeira filho também, que é o filho dele. Filho e o pai. A sobrinha dele tá fazendo também, que é a Tatiele. Então, assim, a gente está mudando muito essa coisa do cirurgião plástico em relação ao PMMA também. Acho que tá com uma mudança já bem grande. E eu acho engraçado também que o pessoal, por exemplo, o Marcos Teixeira, ele fez o curso com o NACO faz 25 anos, se eu não me engano. Né? Ele falou, não, eu sempre usei PMMA. Né? Mas não quase fala menos ou fala pouco, agora começou a falar mais, né? Exatamente. Exatamente. Vamos fugir um pouquinho do assunto aqui para fazer uma coisa mais pessoal. Doutora Luísa, uma coisa que é muito bacana sobre você é que você também é fisiculturista, né? Inclusive você ganhou uma competição nos Estados Unidos recentemente. Fala a verdade, é academia ou é tudo preenchimento? Coitada, ela sofre com essas coisas, viu, aqui. Ela sempre gostou de academia, né? Eu vou começar a responder por você, Lu. E depois, duas fases. Depois que ela começou a namorar comigo, todo mundo achava que era tudo cirurgia plástica. E depois que ela
eu já comecei a namorar com ela por causa do resultado de academia dela, viu, gente? E segundo, Não, depois... e só a quantidade de stories que ela faz Já em prova, né, academia. Ivan? Não, ela faz mais tempo de stories em academia do que eu faço de academia. É verdade. E depois que ela começou a trabalhar com... Primeiro ela fazia face também, mas daí ninguém falava nada. Mas depois que ela começou a focar mais em corporal, aí todo mundo achava que era tudo preenchimento, né, Lu? Então teve essas duas fases. Agora todo mundo acha que é tudo cirurgia plástica ou tudo preenchimento. As pessoas, elas têm preguiça de correr atrás dos objetivos, assim, eu digo, né, na questão de atividade física. Não é fácil, cansa, é um saco, você sai do trabalho, você tem que ir, você não tá afim, você só quer deitar e comer uma pizza, óbvio, né? Mas eu digo assim, é muito mais fácil para as pessoas querer justificar que o outro chegou lá ou porque ele tem PMMA, porque ele fez procedimento, ou porque, no meu caso, eu recebo muito, né, o fato de eu ser esposa de cirurgião plástico, só que eu sou esposa dele há 2 anos, se vocês verem meus stories de antigamente, eu tinha o mesmo hábito que eu tenho hoje, né? Então, porque você... assim é fácil, sendo esposa de cirurgião plástico, é fácil, eu também teria esse corpo, eu também teria, né, enfim... Então, é muito mais fácil você tentar encontrar um motivo do que você auto-reconhecer, fazer aquela autorresponsabilidade, realmente eu preciso melhorar. Controle de alimentação, né? Porque não é... Porque assim, o preenchimento, beleza, ele preenche, ele deixa mais bonito quando preenche, né? Mas assim, tem todo um negócio de alimentação que é absurdo também, né? Sim, eu sempre falo para os meus pacientes, né? Tem que ter uma autorresponsabilidade. Tipo, eu vou te dar um resultado com preenchimento, vai ficar fantástico, mas quanto mais você treinar, melhor vai ficar o seu resultado. E ele só vai também se manter, se você tem um hábito já de ir para academia e você depois, de repente, faz o preenchimento e acha que você pode parar de fazer academia porque você tem preenchimento também, você vai acabar prejudicando o seu resultado. Então não existe milagre, né? Hoje o que a gente falou hoje, bem na participação que a gente teve no curso, foi sobre isso. Porque muitas vezes o paciente tem um hábito legal, né, faz academia, tem uma alimentação legal, faz o preenchimento, faz a volumização, ou até uma lipoaspiração, que seja, e acha que aquilo resolveu a vida. Bom, agora eu vou largar esses hábitos, porque agora eu fiz o preenchimento, eu fiz a lipoaspiração, e vou continuar com esse corpo para sempre. Não é assim, gente. Corpo é uma área que, se você não mantiver algum grau de seus hábitos saudáveis, alimentação correta, atividade física, musculação, você vai perder resultado. Até uma volumização que é para ser permanente, se a pessoa tem uma quantidade de massa muscular, faz a volumização e depois para de treinar, essa quantidade natural de massa muscular vai diminuir. Não é o preenchimento em si que diminuiu, mas a musculatura a quantidade de gordura, né? Claro, eu acho assim, agora resumindo, né, respondendo a sua pergunta, por trás ali da minha rotina, claro, tem muito esforço, muita... né, disciplina, não é fácil conciliar a vida de médico. Parte um pouco antes da competição. A parte da competição, principalmente, foi muito difícil para mim de conciliar, assim, porque a gente vai baixando muito carboidrato, a dieta vai ficando muito restrita e a gente tem que manter a qualidade nos procedimentos, no atendimento, né, então é muito difícil conciliar, tanto é que muito perto da competição, ali mais ou menos nas últimas semanas, quando eu já estava com muito pouca comida, eu realmente parei os atendimentos, porque realmente você não fica com a mesma qualidade, mesma disposição. Dá um estresse, é um esporte de alto mais, rendimento, então você fica realmente mais debilitada, perde a concentração, fica mais cansada, mais irritada, né? Então, nas últimas semanas, eu acabei parando, assim. Respondendo a pergunta, realmente tem um pouquinho de PMMA, no bumbum só, mas o resto é realmente disciplina e dedicação. Massa. Você chegou a deletar o iFood, não? Eu deletei. Sério? O iFood, não sim, sabia, na época. Não, é que, porque ele fica mandando... Ele dá ideia, ele né? fica, olá, tá na hora de pedir a pizza, que tal o cupom? Não dá. Ele dá ideia, ele dá ideia. E se você fala alguma comida, começa a falar de bolo, a sugestão já é do bolo. Já ali, é do né? bolo, é incrível. Tem microfone. Muito doido. Beleza. Doutora Luísa, nas tuas aulas, eu assim, já vi algumas das tuas aulas, assim, tem um caso que ele sempre se destaca para mim, que inclusive você mostrou ele hoje na pós também, né? E assim, tem paciente que tem uma verdadeira transformação, né? Quando faz uma bioplastia de glúteos ou quando faz uma bioplastia corporal. Como é que é a emoção e a reação, assim, como é que você sente essa emoção e a reação do paciente depois do resultado, assim? Olha, a gente tem um espelho na sala, né? Então, eu sempre fico, a hora que termina, eu sempre fico esperando a reação quando a paciente levanta e se olha pela primeira vez, né, depois do procedimento feito. E eu digo, às vezes a gente acorda cansado, às vezes a gente está estressado com qualquer outro tipo de situação, né, com a vida, que realmente é corrida, mas quando a gente termina o procedimento e a paciente se olha e
palpa e vê e fala, meu Deus, e aquela reação, acho que faz tudo valer a pena. Acho que tudo faz sentido. Toda a polêmica que a gente enfrenta, toda aquela luta que a gente vai para desmistificar o produto, que não é fácil, né? Assim, você, por exemplo, você faz, no meu caso, assim, você faz uma faculdade, você faz um juramento, você, nós somos todos profissionais sérios, a gente não faria nada jamais para os nossos pacientes se a gente não tivesse certeza da segurança daquilo. E aí, diariamente na internet você tem que lidar com pessoas com perfis fakes ou não fakes que não entendem do que estão falando e que vão lá e, chamam você de açougueira, chamam você de bandida. Então, assim, é algo que muitas vezes, hoje a gente já tem, assim, uma vivência muito grande com o PMMA, mas pro médico que está começando, e eu já estive nesse lugar, né, de estar começando e enfrentar tudo aquilo, enfrentar todo aquele preconceito, aquele pessoal contra, né, aquela má informação, muitas vezes acaba desmotivando, muitas pessoas acabam desistindo, porque é realmente, eu sou um profissional sério e eu tô sendo chamada desse tipo de coisa. Então, quando a gente faz o procedimento e vê a paciente realizada, porque nenhuma técnica, nenhum produto, nenhuma tecnologia, nenhum tratamento existente hoje no mundo da estética dá o resultado que o PMMA dá. E eu falo isso com propriedade porque a gente tem as melhores e mais modernas tecnologias e tratamentos na clínica. Uma coisa que é muito engraçada é assim, você pega, por exemplo, eu vou falar um pouquinho da cirurgia plástica, mas você que vai falar a parte doida, tá? Você compara, por exemplo, uma cirurgia plástica, que a paciente ela sai de um jeito. Com a bioplastia que você falou, a paciente levanta e olha no espelho. É uma diferença gigante de outros procedimentos, né? Então, por exemplo, a prótese glútea, a pessoa tem que fazer uma sedação, né? Sedação geral. Vai lá, ela consegue olhar no espelho depois, por exemplo? Vai ser um bumbum bonito ela saindo olhando no espelho? Não, por exemplo, uma cirurgia plástica, ela sai de malha, ela sai de cinta, ela sai de placa, ela vai já estar inchada, já vai estar toda roxa, você vai conseguir ver um resultado ali com 60 dias, inicial, dias, você vai fazer uma lipo HD com definição. A partir de 60 a 90 dias começa a aparecer uma definição. Antes disso, ela tá maior do que ela era antes, porque tem um inchaço, tem tudo. E o pessoal ainda reclama dos 60 dias do PMMA. Para aparecer o resultado, né? Então, assim, o PMMA, claro, tem pacientes que têm uma contratura um pouco mais acentuada, o glúteo, ele já, ao final do procedimento, claro, ele já tá um pouco contraturado, não vai ficar, não é exatamente o formato que ele vai ficar, porque ele endurece. O que é uma contratura, doutor, pra quem não sabe? Uma contratura é porque você faz um preenchimento no músculo, então ele acaba, pelo trauma ali do procedimento, né, a gente faz múltiplos acessos na musculatura, coloca um produto, ele realmente contrai, ele faz uma contração, é como se você estivesse andando com o glúteo contraído. Então, muitas vezes, pacientes que têm essa contratura mais acentuada, ao final do procedimento, nos primeiros dias, fica com o glúteo com a porção superior mais pontuda, como se o músculo tivesse subido e a parte de baixo não tivesse sido colocado o preenchimento. Entendi. Mas isso pela contratura, porque o glúteo máximo ele realmente sobe, né? Ao passar dos dias, glúteo, né? Quando puxa o glúteo, exatamente, fica com aquele formato um pouquinho mais estranho. Mais ou menos de 1 a 2 semanas, aquele músculo ele já vai relaxando, vai tomando a forma final e aí vai descendo e ficando bem natural, né? Mas pacientes que têm uma contratura mais intensa, fica assim, mas num pós imediato, você acabou o procedimento, a paciente levantou, na grande maioria das vezes o bumbum tá lindo ainda. Então já é um resultado que a paciente consegue ver no dia, na hora, e aí aquela satisfação já é imediata, então é muito legal. É um negócio muito louco, né? É muito louco. A reação é imediata. Tem comparação? Não, porque na cirurgia, qualquer cirurgia estética que a gente faça, acho que talvez a que mais se assemelhe com essa reação imediata é a próxima de recuperação rápida que a gente faz. Que um dia o paciente já volta a fazer tudo que faria normalmente só na atividade física. Acaba dando essa reação, mas outras áreas do corpo não tem comparação. E para tratamento de glúteo, qual que é a principal diferença? Que eu sempre falo para minhas pacientes, né? Como a gente tem todos, a única coisa que a gente não faz mais há muito tempo é prótese de glúteo, que realmente é algo que para mim seria um pesadelo tratar um paciente de prótese de glúteo, porque atrofia a musculatura, então é meio um contrassenso. Você vai colocar algo que vai piorar a musculatura do seu paciente. Mesmo se ela fizer exercício? Mesmo fazendo exercício. Na verdade, colegas que ainda fazem prótese glútea contraindicam a atividade física, porque a prótese glútea é lisa, então ela vai deslocar e sair do lugar mais cedo ou mais tarde. Então, tem umas coisas, assim, a cirurgia plástica, a gente escuta muita coisa sobre cirurgia plástica. Do mesmo jeito que muita gente fala muita coisa sobre o PMMA, na cirurgia plástica tem médico, por exemplo, que recomenda engordar antes de uma lipo. É um absurdo, né? Isso é um absurdo. Iatrogenia, né? Essa parte, alguém engordar é uma iatrogenia. Falar,
Mas Isso falar, não existe. falar O pra pior pessoa é não sua fazer saúde pra exercício fazer um físico. Eu estético. tenho médicos que fizeram o lipo da minha família que falaram isso. Aí ele falou pra eu engordar uns quilos pra Isso não existe, ter mais né? gordura pra colocar no bumbum. Isso não Nossa, existe, absurdo, né? assim. Isso aí sim você vai contra os juramentos que você faz quando você se forma. Você pedir pra alguém engordar, é coisa pedir pra alguém fumar ou pra alguém beber, né? Isso não existe. Ou pra alguém usar droga. Isso não existe. Agora, o que eu sempre falo, a gordura para glúteo ela é muito boa e pode ser usada, eu gosto de usar para melhorar alguns contornos. Mas não existe nada nem parecido que dá a projeção que o PMMA dá. E a Por quê? firmeza também. O poder de volumização do PMMA é mais ou menos, a gente comparando com resultados que eu tenho de glúteo, é umas 3 vezes maior do que a gordura. Eu faço ainda gordura não só para contorno, como para volumizar. Mas eu sempre explico muito bem para o paciente. A gordura vai te dar esse resultado, que é o quê? Vai melhorar seus contornos, vai te dar uma projeção boa, mas não boa igual do PMMA, e vai deixar você com um bumbum mais pesado. A gordura deixa a mulher com o bumbum mais pesado, porque ela vai no subcutâneo, não vai gordura hoje dentro do músculo. A gordura dentro do músculo do glúteo hoje é proscrita pelo elevado risco de embolia, né? Que é quando um pedacinho da gordura entra na corrente sanguínea e vai parar no seu pulmão, no seu coração, sendo uma emergência igual um infarto do miocárdio, infarto cardíaco. Então, é contraindicado hoje gordura dentro da musculatura. Então, é sempre no subcutâneo. Isso, se você fizer 600 ml, 800 ml, 1 litro de gordura em subcutâneo, você vai deixar a pessoa com o bumbum mais pesado. E um bumbum mais pesado é o quê? A chance maior de, com o tempo, ter uma flacidez, uma queda desse bumbum. E a diferença do PMA é que você consegue grandes projeções, 3 vezes maior do que a gordura, 3 vezes poder maior. Um bumbum de 600 ml de gordura é igual a um bumbum de 200 ml de PMA. Só que é algo que estrutura a musculatura. Ele dá um volume estruturado porque é dentro da musculatura. Então, deixa a pele sem peso. Né? E sem o risco também de ter celulite. Mais gordura no subcutâneo, maior chance de celulite também. Inclusive tem um artigo, né, que a doutora também coloca na aula dela, que ele fala sobre a hiperplasia muscular, né, com o PMMA. Então o PMMA ele também estimula, né, a gente tem alguns estudos que estão em andamento sobre isso também, mas ele estimula, por exemplo, você faz academia depois da harmonização glútea, o resultado ele tende a ser melhor ainda, porque ele incentiva a musculatura. Né? Por quê? Porque quando a gente faz o enxerto de PMA dentro da musculatura, a gente aumenta muito a contagem celular dessa região e a vascularização dessa área. Então, um paciente que já faz uma atividade física, já treina, vai ter uma maior ativação, né? Sendo mais fácil a hipertrofia e também a hiperplasia pelo maior número de células ali na região. Isso até você tocou num ponto interessante, que é a parte da vascularização. O PMMA, quando ele é aplicado no glúteo, o que acontece? Ele é encapsulado, né? E você quer explicar pra gente como é que é, doutora? Explico. Então, assim, a partir da hora que a gente coloca o PMMA dentro da musculatura, o nosso corpo reconhece essa estrutura e inicia uma reação inflamatória controlada que a gente chama de reação de corpo estranho. A mesma coisa que acontece com qualquer bioestimulador, tá, Exatamente, gente? Não essa é reação de PMMA. Eu ia falar já. A reação de corpo estranho acontece com qualquer coisa que a gente coloca que não seja produzido pelo nosso próprio corpo, tá? Mas é uma reação inflamatória controlada, onde a gente tem recrutamento de células, né? Dentre elas macrófagos e depois fibroblastos, que vão fazer uma formação de um tecido que é produzido pelo nosso próprio corpo em volta de cada microimplante de PMMA. Então, são milhares de microesferas, várias, que eu falo para minhas pacientes, várias bolinhas microscópicas, e em volta de cada bolinha dessa vai ter um tecido, que a gente fala que é um tecido conjuntivo. Esse tecido, ele é rico em colágeno e rico também em vasos sanguíneos. Então, ali a região onde você colocou o PMMA é uma região extremamente vascularizada e rica em colágeno. Então, eu sempre digo, é muito seguro, porque em caso de, daqui a 10 anos você caiu, ralou o bumbum, entrou uma bactéria e você infeccionou o bumbum. Ai, meu Deus, eu tenho PMMA, o que vai acontecer? Quando a gente pega uma infecção, a gente trata essa infecção tomando antibiótico, ou via oral, ou via endovenosa, né? E em casos, por exemplo, até inclusive do ácido hialurônico, em casos de infecção ali na região do bumbum, no ácido hialurônico, aquela região é uma piscina de gel, ou no caso dos óleos, como silicone industrial, uma piscina de óleo avascular, onde não tem vasos sanguíneos. Então, em caso de você infeccionar uma região onde tem ácido hialurônico, onde tem silicone industrial, onde tem hidrogel e outras substâncias, ADS, Sintol, a única forma da gente tratar essa infecção é abrindo e drenando aquele produto para tentar tirar o produto infectado.
Já o PMMA, não. Se você pega uma infecção no local, que não tem nada a ver com o PMMA, mas sim com outros fatores, inclusive, o produto ele tem conservante nele, né? Então é que previne a contaminação do produto, e além exatamente. disso, é estéreo. É estéreo, o produto é estéreo. Mas, né, digamos que você passou a mão ali no orifício nos primeiros dias, a sua mão estava suja, infeccionou, ou daqui a 5 anos você fez um corte no bumbum e entrou uma bactéria. A área onde tem o PMMA, ela é mais vascularizada, inclusive, do que se você não tivesse nada no bumbum. Então, pegou a infecção na região onde você tem PMMA, o aporte sanguíneo é muito grande. Você vai tratar ou via oral, ou via endovenosa, e o antibiótico ele vai chegar na região de forma normal e vai tratar, não precisando drenar, abrir o bumbum, mutilar o bumbum. Então, quando a gente vê essas fotos na internet, essas mutilações que a gente vê que assustam e que muitas vezes são atreladas ao PMMA, na verdade a gente sabe que não é, porque o PMMA ele não causa esse tipo de complicação, né? Então eu recomendo muito, eu sou extremamente apaixonada pelo PMMA. PMMA é vida, eu digo, para todo mundo. Certo. E, doutores, qual foi o caso de harmonização que mais emocionou vocês? Olha, eu considero de resultados, assim, essa paciente, inclusive que a gente estava falando desse caso, que era uma paciente que tinha um quadril em V, bumbum bem, um formato bem inestético que a gente fala, né? E ela chegou no meu consultório falando que tinha realmente um complexo de infância com esse bumbum. E a gente conseguiu um resultado fantástico. Até na consulta eu sou bem realista, né? Você tem um bumbum que é um formato em V, provavelmente a gente vai precisar... É o quadril mais difícil da gente tratar, com as regiões inferiores do glúteo bem atrofiadas. Então eu já sou bem realista, já falo, a gente consegue te dar um resultado fantástico, mas pode ser, e muito provavelmente, que a gente vai precisar de 2, 3 sessões para conseguir deixar você com o glúteo fantástico, que dá para deixar o glúteo fantástico. E aí, de uma forma, assim, o tratamento foi muito bem elaborado, claro, mas a resposta da paciente também influencia, porque o estímulo de colágeno também individual. É dependente, né, hospedeiro dependente. Então, tem pacientes que com 150 ml vão ter um determinado volume, e tem pacientes que têm mais potencial de colágeno que vão ter um volume a mais. Isso é uma coisa engraçada, porque o pessoal me pergunta, por exemplo, mas qual garantia de resultado que você me dá com o marketing, com o teu marketing? Falo, olha, a gente faz marketing médico, né? Então, assim, do mesmo jeito que os médicos falam, olha, o resultado, ele depende de uma série de fatores, né? É uma coisa mais ou menos assim, depende de tanta coisa, depende da paciente respeitar a recuperação, tomar os medicamentos que ela precisa tomar. A resposta dela ao produto. Então, essa parte de prometer resultado, né? Mas doutora, você garante o resultado? Então, isso é muito interessante. Não existe sempre, nem nunca na medicina, né? A gente sempre fala isso, não é garantia, tanto é que em contrato, e além da consulta em contrato, isso está sempre muito bem explicado, né? E o próprio juramento médico, né? O juramento médico, ele fala que o médico ele vai fazer o melhor que ele pode com todas as ferramentas que ele tem disponíveis. Exatamente. Né? Então, acho que essa paciente foi uma das que mais me marcou, assim. Tanto é que eu até dei aula hoje, eu falei, gente, eu trago essas fotos dela caseiras, né, que ela que tirou, porque ela gostou tanto do resultado que ela não quis voltar. Eu falei, volta. Ela mora em outra cidade, volta. Ela chama Selma, né? Eu falei, volta, Selma, volta, eu quero as fotos para minhas aulas. E ela ela mora longe, não voltou. E eu não consegui as fotos oficiais, mas o bumbum dela tá muito bonito. E outra paciente também, que é uma senhora, mas não tão, né, hoje em dia a gente não pode nem mais dizer que é senhora, né, mas de 63, 64 anos, que ela sempre teve também um complexo muito grande com o bumbum dela. E só que ela teve sempre muita vergonha e muito medo ali do que a família ia dizer. Os filhos, né, que já estavam mais velhos, o marido, enfim. Imagine, a pessoa com 60 anos ainda se incomodando com a autoestima devido ao bumbum. E aí chegou um ponto na vida dela que ela ajuda, né? Que aconteceu algumas coisas na vida dela e ela falou, agora eu vou cuidar de mim. E uma das coisas que a gente tem visto muito é o pessoal de uma idade assim, acima de 50 anos, né? Querendo procurando se cuidar. Isso, querendo se cuidar, querendo fazer procedimento, né? E como é que fica o resultado nessas pacientes? Fica tão lindo quanto. Claro, o resultado ele não tem tanto a ver com a idade, ele tem a ver mais com a realidade inicial do paciente, né? Então, pacientes, por exemplo,
pós-bariátricas, que tem uma flacidez muito grave, que tem 30 e poucos déficit anos, nutricional déficit também nutricional, né, já não tem a mesma produção de colágeno do que uma pessoa que não fez bariátrica, porque tem a remoção ali de parte, né, do sistema digestivo. Então tem um déficit de absorção, tem uma produção de colágeno menor, tanto que tem que fazer várias reposições de vitaminas, né? Então tem um resultado que a gente já espera que é um pouco aquém do restante, mas ainda assim é um resultado fantástico. A gente consegue fazer bumbuns que tinham flacidez fantásticos. Eu já vi vários bumbuns de bariátrica, ficam que ficam lindos e maravilhosos. Tem mais a ver com o início e onde a gente vai chegar com esse bumbum do que tanto com a idade, né? Então, uma paciente de 60 anos, ela pode ter um resultado maravilhoso, tanto quanto uma paciente de 30, 40 anos, 20 anos. Isso vai depender muito ali da real situação. Hoje em dia, as pacientes, as mulheres, elas se cuidam muito, né? Tem se cuidado mais do que antigamente. Então, não tem mais tanta alteração na gestação, elas já não engordam tanto, ela já tem seu nutrólogo, seu nutricionista. Então, a gente tem visto, assim, que as alterações corporais, elas têm tendido a ficar menos acentuadas do que antigamente. Mas o resultado fica tão lindo quanto o PMMA, e realmente, se bem aplicado e em boas mãos, ele faz milagres. Resultados muito bons, independente da idade. Exatamente. Show. Agora, uma das minhas perguntas favoritas para médico. Qual que é a história mais engraçada que vocês passaram com uma paciente? Eu já tenho tem umas engraçadas e umas estranhas, né? Eu posso contar? Não. Tem uma bem engraçada. Não sei se é censurado o podcast? Uai, se tiver alguma coisa... Não, eu consigo deixar mesmo. A gente sempre toma muito cuidado, né? Quando eu vou consultar todas as pacientes, assim, vou fazer o exame, a gente sempre tenta trazer... Perdão. Ops. Falha técnica, pronto. A gente sempre tenta trazer a enfermeira junto com a gente. E teve um dia que as enfermeiras estavam bem corridas, falei, eu vou adiantar essa paciente aqui e eu já vou chamar, né? E eu já vou chamar o paciente. E era uma paciente assim que eu já estava desconfiado que ela estava querendo alguma coisa a mais do que a consulta, né? E aí, nesse dia, a enfermeira ela entrou... Na verdade, a enfermeira foi. A enfermeira foi e a paciente começou a se desculpar. Me desculpe que eu me arrumei muito rápido e tal, e coloquei qualquer roupa aqui. E ela, na hora que ela tirou a roupa para fazer as fotos, ela estava com uma calcinha com algum chamativo bem explícito ali do que ela queria realmente com a consulta. Dizia, tô na seca, me ajuda. Ela foi ao médico, que obviamente ela iria fazer Aí fotos. Eu e a minha enfermeira nos olhamos assim, tentamos segurar o riso da melhor maneira possível, fizemos o exame, tiramos as fotos e pronto, ficou nisso. E assim, mas foi muito engraçado depois. É porque assim, é meio complicado, né? E eu digo assim, a gente tem casos sérios de médicos, né? Casos de abuso, de relatos e tal. Mas a gente também tem o contrário. Tem muitas mulheres que querem se aproveitar disso. Dessa... Tem muita coisa assim. Até por isso tá a enfermeira na sala também é essencial sempre. Exatamente. Tem então vários a gente sempre procura deixar a enfermeira junto. E já liga o alerta, porque já era uma paciente que havia já feito cirurgia com ele. E aí, quando você vai enviar fotos de pós-operatório, tem um tipo de foto que você envia pra você saber se a sua cicatriz tá boa. Sim. Doutor, eu tô aqui, eu quero saber se minha cicatriz tá boa. Você vai bater uma foto, é uma foto médica, você tá enviando pro seu médico. Então, quando você tira uma foto que já é outra história, já mostrando outras coisas, assim, insinuando, você já liga o alerta que a paciente, ela já, né... Mas na hora que a gente vai tirar a foto foi bem engraçado. Não foi engraçado ali na hora, foi mais depois que ela foi embora. Mas aí eu e minha enfermeira, a gente teve que segurar bem o riso ali, Viva. Você tem alguma, Lu? Não tô conseguindo me lembrar de nenhuma. Não tô, não. Acho mais na faculdade, no internato da faculdade, a gente tem umas histórias engraçadas. Principalmente na urologia, mas na minha prática de hoje não é. Então agora uma pergunta pessoal, falando um pouco sobre os hobbies e os interesses de vocês fora do trabalho, né? O que vocês gostam de fazer para se divertir, para relaxar? Tem vida além do consultório, não? Tem. Mas eu e a Luísa, a gente, igual ela falou, a gente é muito parecido. Então a gente gosta muito de academia. Então a gente até montou uma academia dentro do apartamento, né? Não sei se você viu nos nossos stories já, Ivan. A gente montou uma academia numa sala lá grande que tem no apartamento. Então o que a gente gosta é de academia e a gente gosta muito de comer. Eu gosto de cozinhar, né? Então eu faço algumas coisas no fim de semana e tal. Eu gosto de cozinhar bastante. Quando a gente tem tempo no fim de semana, eu gosto de cozinhar alguma coisa. E a gente é muito caseiro, Ivan. Então a gente gosta de ficar em casa comendo,
fazendo a dieta ou comendo alguma coisa fora e fazendo academia. O que eu mais gosto de fazer é não fazer nada. É a melhor definição que eu poderia te dar. A gente vive numa correria absurda. Então, quando eu tenho um tempo, eu não quero fazer nada. O nada que eu digo é, tipo assim, deitar no sofá. E quando vocês estão fazendo nada, assim, vocês têm algum apelido carinhoso que vocês usam ou não? Sim, chumbo. E ela gosta de chamar. Ela tem apelido chumbo ou churro, coisa assim. Não sei de onde surgiu, mas isso. E achei filme, série, a gente gosta bastante. A gente assina todos os streamings que existem. Fim de semana, um iFood quando a gente não tá numa dieta bem regrada. Tem algumas épocas que a gente se permite, assim, né? Mesmo em dieta, assim, pelo menos 1 ou 2 refeições livres a gente faz por semana. E é liberado pelo Arthur. Arthur, você libera, né? Inclusive, um dos pontos altos dos cursos de vocês é aquele baita daquele jantar no final. Aquele lá fica muito legal, né? Comida, e a gente eu tenho pavor de passar... de ver as pessoas passando fome. O Edu até fala que eu sou exagerada, sobra comida. Nossa, a gente foi o Christian, que é o rapaz que tá aqui hoje, a gente pediu umas pizzas, e ele que é o técnico aqui hoje, o videomaker, ele viu ali o tanto de pizza que você pediu, Lu. E é só pra você e pra mim. Mas a gente umas 8 pizzas, né, Christian? Foi só 3. Só 3? Você vai ver lá embaixo. Tá, vamos falar de assunto sério de volta. Se vocês tivessem que escolher apenas uma palavra para descrever a experiência de uma harmonização glútea bem-sucedida, qual que seria? Eu acho que é... Ou uma frase pequena também. Eu acho que é... Acabaram de falar de pizza, vão ter que pensar em outra coisa, complica, né? Ainda mais todo mundo com fome. Eu acho que é... Deixa eu pensar. Uma palavra ou uma frase pequena. Uma harmonização glútea bem-sucedida, eu acho que tem muita coisa que a gente pode falar, né? É a realização da paciente, é a autoestima resgatada. Resolutividade também, porque resolve realmente o problema. Não tem e a segurança. Acho que é isso, sabe? A gente fez o procedimento... Quando eu fazia a harmonização facial, ácido hialurônico, eu vou fazer um preenchimento, por mais bobo que ele tivesse sido. Eu ficava tipo uns 3, 4, 5, 6 dias meio que sem dormir, tipo, e aí, como é que tá? Manda foto. Vê se... Medo de necrose, porque existe o risco. Medo de necrose, medo de infecção, enfim. Com o PMMA, né, a gente faz guiado por ultrassom, já tem experiência, sabe da segurança do produto, nossa técnica é totalmente asséptica, tudo bem esterilizado, então a gente faz o procedimento e o bumbum sai lindo, eu digo assim, eu durmo tranquila. Claro, a gente tem um grupo no WhatsApp para acompanhar a recuperação, mas eu diria que é isso, assim, eu acho que é autoconfiança e a gente tem a segurança também, a certeza da segurança do resultado e do produto. Eu fiz essa pergunta porque ela liga com a próxima, que é assim, vocês trabalhando com estética, né, principalmente estética corporal, vocês trazem sempre mais autoestima, né, para assim, dezenas de pacientes por semana, literalmente. Mas assim, mesmo desse jeito, tem muita gente que ainda tem medo do PMMA. O que vocês diriam para uma pessoa dessas? O que eu digo para as minhas seguidoras que ainda não tem certeza, né, é assim, eu não tô aqui para convencer ninguém. Eu não sou, tipo, pastor de igreja, eu não tô aqui para te convencer de nada. Para converter ninguém. Para converter ninguém, eu não vou te convencer a isso. O que eu sempre digo para quem tá inseguro a nossa melhor arma é a informação. Então, estudem. E ela tá disponível para todo mundo. Ela tá disponível para todo mundo. Mas procure se informar onde? Em artigos científicos, em fontes sérias, não em blogs, que você não sabe quem é o dono do blog, quem tá falando, qualquer pessoa. Eu posso pegar amanhã e criar um blog escrito vítimas do ácido hialurônico. Vai ter vai ter mais casos que PMMA. Todo dia eu coloco uns 10 casos diferentes, de necrose, de cegueira, de infecção, enfim. Então qualquer um pode criar um vítimas do Sculptra, vítimas do Radiesse. Que seriedade tem isso? Que relevância tem isso? Como que eu posso ter certeza que aquele paciente realmente passou por aquele procedimento, fez aquele produto, né? Com aquele produto? Então, assim, isso não é fidedigno, né? Não tem nenhuma relevância. Então, a gente acaba assim, procure fontes, informações, né? Procure informações sérias. E não é à toa que tem um monte de médico fazendo. É um produto que é autorizado pela Anvisa, né? E quem autoriza ou não autoriza, recomenda ou não recomenda produto, isso é prerrogativa da Anvisa. Mas a sociedade tal não recomenda. Isso
Não é prerrogativa, não tá lá no... Não, e outra coisa, tem mais de... Só no grupo do Investimentric Academy tem mais de 500 médicos. Exatamente. Então, assim, Aí 500 médicos estão fazendo um produto proibido Agora eu vou... não teria um caso Agora eu vou te É. fazer uma pergunta, Ivan. Agora eu vou te fazer uma pergunta. Então, o número de... O pessoal fala, nossa, muitos médicos falam, às vezes os colegas falam, é uma bomba relógio, porque logo vai dar um problema, daqui a pouco dá problema, isso é muito arriscado. Então vamos lá. Se isso fosse muito arriscado, gente, o PMMA é feito há muito tempo na medicina, já está há muito tempo na mais de medicina. 80 não, anos isso. já. Sim. E começou não a popularizar, mas a ficar mais comum o uso no meio médico, porque o produto evoluiu demais, né? A qualidade dos produtos que a gente tem hoje no Brasil é até melhor do que o americano, né? E o PMMA não só tem uma Anvisa, mas tem o FDA também, é usado nos Estados Unidos. E na Europa também, né? Na Europa também, né, Ivan? E então não é algo só do Brasil, tá? É usado em outros países também, com aprovações de instituições que às vezes são até mais criteriosas que a própria Anvisa. E esse volume de PMMA que é feito hoje no Brasil, Ivan, quantos litros de PMMA se usa hoje por mês no Brasil? Você tem uma ideia? Nossa, Não sei, você pode perguntar pro Maurício isso. Que não vende por mês de Não faz ideia? Pergunta E pro Maurício, se porque é fosse legal. realmente, né, Porque se esse fosse valor realmente, que falam, então o problema meu ia ser uma epidemia, exatamente, os problemas. exatamente. Ia ser uma epidemia hoje. Ia ser uma epidemia. Porque hoje, eu não posso afirmar isso, porque depois é legal pegar esse dados com a empresa, porque esse dado vai mostrar o quê? A gente vai ver que hoje em dia, por dia, se faz mais volumização com PMMA do que a cirurgia plástica mais realizada, que é a próstata de mama. Ou tá muito perto, ou tá bem próximo. E se fosse realmente algo tão perigoso, ia ser uma epidemia hoje. Sim. Ia ser uma epidemia. Ia ser uma epidemia. E outra coisa que é interessante, com certeza, sei lá, mais de 1000 por dia, com certeza. É interessante também a quantidade de famosos que tem feito, né? Por exemplo, vocês fizeram um Rico, né, esses dias. Sim. Fizemos ano passado, poxa, o Rico vencedor da Fazenda, né? Tá lá pleno, lindo. Quando ele das veio lá entrevistas. aquelas... não sei o que, vamos ver quando ele tiver à beira da morte. Eu falei, à beira da morte, o Rico tá lá, curtindo, lindo, saudável, então... É muita bobagem, né? Mas depois o Ivan vai buscar esse dado pra gente, vocês vão ver o volume que é feito diário, se for ver o volume anual de procedimentos com PMMA, é bem maior, eu não tenho dúvida que é bem maior do que o de próstata de mama, que é a cirurgia plástica mais feita. Vamos lá, vocês têm uma baita clínica no Paraná, vocês viajam o mundo, estão sempre em cursos, eventos, sempre como destaques, né? Tem, assim, vocês têm algum truque especial para ser bem sucedido como médico na área da estética? Acho que é perseverança, viu? É porque, assim, hoje, até estava falando com a Luísa, hoje a gente gasta talvez até mais tempo como empresário do que como médico. Então, eu acho que como empresário, ou para você ter qualquer sucesso, é nunca desistir, né? Nada dá certo da primeira vez. As coisas vão dando certo, depois você já quebrou a cara 1 milhão de vezes. E fora que depois que você tem uma ideia, você tem a ideia, você implanta ela, mas às vezes você vai mudando e melhorando essa ideia. E melhorando. O que ajuda, às vezes, a gente a encurtar esse caminho para quem está começando é achar algum mentor. Né? É muito bom ter mentores, mas escolher bem esses mentores, que hoje também o mercado de mentores, entre aspas, né, Ivan? Muita gente que, como posso dizer, é aquele empreendedor ou mentor de palco só, né? Nunca quebrou a cara, nunca teve os percalços. Uma coisa que eu acho bem bacana no curso de vocês é a abertura que vocês dão para a clínica também, né? Então, por exemplo, no curso, mesmo no curso de final de semana, que é um curso no final de semana, toda a equipe de vocês vai na clínica e está à disposição para tirar todas as dúvidas de todos os setores. Essa é a nossa intenção, né? Não só tratar sobre o procedimento, mas de toda a experiência do paciente, toda a vivência ali, a experiência que a gente tem também. Porque na faculdade de medicina a gente não aprende isso. A gente aprende a ser médica, a fazer medicina por amor. Só que na vida real, a gente precisa do nosso sustento também, precisa, né, aprender a ser empresário, todas as dificuldades que tem de você abrir uma clínica, de você empreender no Brasil, que todo mundo sabe que não é fácil. Então, assim, é uma luta diária, e como o Edu falou, é mais tempo sendo gestor, sendo empresário, gestor da clínica e empreendendo do que sendo médico. A parte da medicina é onde a gente, digamos assim, relaxa e consegue curtir e ser feliz ali. Pra mim é a parte da criação. É a parte da criação. Então, é a parte que você deixa eu relaxar, vou pensar em alguma coisa divertida. E hoje em dia, a gente não depende só da gente, né? A gente tem que ter toda uma equipe treinada pra gente conseguir, vamos dizer, não escalar e alavancar ainda mais a nossa qualidade como médico. Então, a gente está sempre reestruturando, sempre indo atrás de pessoas melhores. O time inteiro tem que estar na mesma sintonia
que você. E isso é muito difícil. Esse trabalho de gestão realmente é algo que a gente não aprende em lugar nenhum. Isso mesmo. Eu acho que pro segredo do sucesso é você ter perseverança. Porque hoje você tá com uma ideia e ela parece fantástica. E quando você aplica, muitas vezes na prática, essa ideia não é boa. Não vinga, não. E aí você precisa reconhecer aquilo. Porque tem muita gente que também perde muito tempo. Ela se apaixona por aquela ideia e ela não enxerga em volta que aquilo não funciona, né? E às vezes até pega os feedbacks como se fosse uma crítica, como que uma é uma crítica a ela. tentando me derrubar e tal, quando na verdade a gente não enxerga. Esses dias a gente teve um problema de gestão na clínica, a gente teve que trocar grande parte da equipe. E isso, assim, para você tomar essa decisão... Você dá 10 passos para trás, para 20 para frente. Trocar, sei lá, metade da sua equipe é uma decisão que é difícil de tomar, mas às vezes tem que ser tomada, porque senão você não para o crescimento. E a gente toma essas decisões como gestor, que não são agradáveis, a gente não gosta de fazer isso, são terríveis, mas a gente tem que fazer pensando sempre no crescimento do time, porque se não tiver todo mundo em sintonia, não vai para frente, não. Agora eu vou fazer uma pergunta que eu quero que vocês respondam assim, eu vou ao mesmo tempo? Ao mesmo tempo. Eita. Tá? É uma pergunta bem polêmica, bem trend agora. Quem de vocês é mais Barbie? A Luísa. É eu. Luísa. Por quê? Luísa. A Barbie é muito vaidosa. Mas essa questão, eu acho. Essa é a questão. Eu acho que talvez a Luísa, porque eu sempre cuidei só do corpo, nunca cuidei do rosto. A Luísa que me levou a cuidar do rosto. Você tem que ir lá fazer uns negócios no rosto também, que senão vai ficar com o rosto de velho. Então eu só cuidava daqui pra baixo. Eu acho que... E eu já não tenho cabelo. Então aí já tira essa parte também. Sim, já tem uma preocupação a menos. É uma preocupação a menos. Agora que eu comecei a cuidar do rosto. O que eu penso, né? Muitas vezes a gente... Tem muitos, né? Mas com o corpo são dois malucos. São dois malucos. Tem muitos bons profissionais com boa capacidade técnica, mas que não transmitem isso na sua imagem. Eu acredito que imagem, aparência, como você se porta, os outros reflete diretamente na mensagem que você passa. Sim. Não, a então, imagem é tudo. É por isso que eu levo isso muito em consideração. Então, o que eu quero passar para os meus pacientes? Acho que coloca aqui, ó, aperta, isso. Então, o que eu quero passar para os meus pacientes? Qual a imagem que eu quero passar, né? Então, eu quero transmitir segurança, eu quero transmitir responsabilidade, como que eu vou lá? Eu vou de calça, legging e tênis e botar um jaleco para atender? Ou eu vou me arrumar mais, eu vou me cuidar, eu vou ir com o cabelo bonito, eu vou me dedicar e me arrumar para, né? Até para paciente se sentir melhor, paciente se sentir bem, nossa, ela se arrumou para vir me atender. A gente tem lá na nossa clínica, o dia das primeira vez que o paciente vai na clínica, que a gente chama de Sculpt Experience, são nas segundas-feiras, né? Por isso que eu falei, segunda-feira não dá, segunda-feira a gente tem que chegar um pouco mais cedo. Geralmente é nas segundas-feiras, salvo exceções, né? Por que a Luísa é mais Barbie também? Que nesse dia ela vai mais cedo e vai um maquiador, vai alguém para fazer o cabelo dela só para atender os pacientes nesse dia. Porque também você falou que não sabia se maquiar, né? Eu faço uma produção especial. Eu faço uma maquiagem mais básica, mas pro dia das primeiras consultas, que é onde eu vou conhecer minhas novas pacientes, eu gosto de estar na minha melhor versão. Então, por isso que o Luca, que é o meu amigo pessoal e maquiador, ele sempre vai segundas-feiras lá na clínica e antes de todas as consultas eu chego uma hora antes para fazer cabelo, maquiagem, faço toda uma produção. Voltando para a bioplastia, né? O número de médicos usando PMMA é cada vez maior. Tem aquela frase na abertura da Bíblia da Bioplastia, que é o livro do cirurgião plástico Dr. Almir Naco, né, que é o criador da bioplastia, inclusive, que ele fala assim: dedico esta obra aos colegas que nunca duvidaram de mim, aos que passaram a acreditar e àqueles que certamente virão acreditar. A gente já está chegando nessa parte do todo mundo acreditar no PMMA? Eu acho que, assim, contra fatos perto. não há argumentos. Então, hoje, quem falava alguma coisa, eu acho que tem ficado mais quieto porque viu que falou besteira. Então, assim, tem algumas dermatos. A gente já vê muita pessoa mudando a fala. O discurso. Falava mal, de repente estava em congresso. Agora param de falar mal e às vezes... Apagando post, ou falava mal do PMMA e foi vista lá no AMWC, na aulinha do Shakur, querendo se interessar. Mudando no live ano que vem a gente quer ir lá no Live Injection fazer um corporal lá, hein, Ivan? Vamos lá. Ficou legal pra caramba lá o stand de vocês, parabéns. Obrigado. Você que montou lá, né? Ficou sensacional. Foi um dos melhores lá, pelo que eu vi nas fotos. Tava sensacional. Teve 8 aulas sobre PMMA no AMWC, né? Então, o AMWC, para quem não sabe, é o maior congresso de medicina estética do mundo. Isso, né? eu usei e uso até como argumento, né? Para está no maior evento do mundo, né? O AMWC é o maior congresso, evento de estética do mundo. Acha também. mesmo que eles vão colocar 8 aulas de um produto que é bomba relógio? Não existe, né? Não tem possibilidade.
Não, fora os médicos que estavam lá apresentando, né? Pelo amor. Exatamente. Então, beleza. Para finalizar, né? Finalizar em grande estilo, assim, doutores, em uma palavra ou frase curta, o que a bioplastia significa para vocês? Eu acho que, para mim, significa... É uma grande arma que não tem nenhuma arma igual para os tratamentos corporais, né? Eu acho que é um grande recurso para os tratamentos corporais. Agregaria muito se todos os meus colegas, falando em nome dos cirurgiões plásticos, tivessem esse conhecimento, que quanto mais gente com conhecimento e técnica fazendo, é sempre melhor para todo mundo, né? Sempre melhor para todo mundo. Então eu acho que é uma grande arma para tratamento corporal que, infelizmente, ainda tem poucos cirurgiões plásticos que fazem. Seria muito legal se mais colegas estivessem fazendo. Inclusive, a gente tem um projeto legal que a gente vai falar mais tarde, no próximo programa. No próximo. E para você, doutora? Para mim, a bioplastia, tanto glúteo quanto corporal, para mim é uma realização. Eu posso dizer que eu encontrei a área da medicina que eu sou completamente apaixonada. Às vezes o Edu até fala... Tá, mas você tem que falar mais dos outros tratamentos, você tem que começar não sei o quê, você tem que aumentar seu leque de tratamentos. Mas eu não consigo, e a pessoa senta na minha frente e eu falo, eu não consigo indicar outra coisa, porque nada vai ser melhor do que isso. Né? Exatamente. Até falei, por que você não indica, sei lá, temporário, estimulador temporário, um ácido hialurônico, eu tô lá com o meu estoque de ácido hialurônico corporal cheio. Porque não vai dar o resultado para ela que o PMMA vai dar. Por que para flacidez você não indica a nossa tecnologia X para o glúteo? Porque o PMMA vai ser muito melhor. Então, para mim, a bioplastia, o PMMA realmente para mim foi uma realização não só pessoal, mas profissional. Assim, eu me encontrei nessa área, eu amo dar aula sobre isso, eu amo ensinar para as pessoas, mostrar para as pessoas que o PMMA é fantástico e amo trabalhar com isso diariamente. Então, as minha instrumentadora e minha enfermeira sempre falam que é muito engraçado. Eu não percebi isso porque é tão automático, né? Mas diz que eu danço no procedimento. Que eu coloco uma música, eu falo para o paciente, qual música você gosta de ouvir? Eu sempre coloco. E aí quando eu entro no procedimento, eu entro no meu mundo. E eu fico ali. E aí é engraçado que daí depois a minha social media fez um vídeo e realmente eu danço. Às vezes eu tô lá, tipo, curtindo e falo, eu danço. Como assim eu danço? Então, assim, é o meu momento, sabe? E eu gosto muito, assim. É uma arte, né? É uma arte. Massa. Então, doutor Eduardo, doutora Luísa, é assim, um prazer imenso. Que é isso, obrigado pelo bate-papo, Ivan. Que vocês tenham ainda mais sucesso, né? Tanto pessoal quanto profissionalmente, né? E assim, tem alguma coisa a mais que vocês gostariam de dizer, de acrescentar? Ivan, eu acho que é muito legal esse espaço que você tem aqui, chamando os colegas para falar sobre os assuntos de harmonização. E o último recado é esse mesmo, né? Quem não conhece ainda os tratamentos com PMMA, busca estudar, tem uma série de artigos. Nas minhas redes, eu posto algumas vezes, mas na rede da doutora Luísa tem mais artigos. Na nossa rede do nosso curso Sculpt Academy também tem os artigos que embasam, né? Embasam todos esses tratamentos que a gente faz. Então procurem estudar, procurem saber mais, que com certeza quando vocês, colegas médicos aí falando, conhecerem um produto, ou vocês vão se apaixonar e querer realizar também, ou vão conhecer mais para poder indicar, mesmo que não queira fazer, né? Às vezes a pessoa conhece, sabe que é legal, mas não quer fazer. Sim. Igual a Luísa hoje, não faz mais fácil, tudo bem, né? Mas sabe indicar e não falar bobeira. O problema pro médico é quando a gente fala algo que daí o seu paciente vai ler e vê que não é aquilo, aí pega mal, a gente fica falando bobeira. Total, a gente não pode desinformar nunca. Exatamente, eu concordo com o Edu. Eu acho que a bioplastia ela cresceu muito nos últimos anos e eu digo sempre assim, é um caminho sem volta. Pode ter gente querendo falar besteira, querendo lutar contra, né, fazendo aquele jogo negativo, mas eu digo, contra fatos não há argumentos. A gente tem, acho que, mais artigos publicados de PMMA do que de qualquer outro produto injetável, mais que ácido hialurônico, mais que outros bioestimuladores de colágeno. Tem muito artigo já comprovando a segurança, contra fatos, novamente eu falo, inclusive não há publicados argumentos. Fora do Brasil, né? Fora do Brasil. Sim, então é um caminho sem volta, e eu revistas. acho que assim, os médicos que abraçarem isso agora e criarem autoridade com o PMMA agora, são os que vão se diferenciar lá na frente. Porque lá na frente, todo mundo que falou mal vai ser visto obrigado a adotar esse tratamento, porque vai ficar para trás na tecnologia, na técnica, né? E no poder, na experiência. E aí vai querer entrar, só que eu digo, não que vai ser tarde demais, mas ele vai ser só mais um ali chegando não vai atrasado. ter os pioneiros, né? Exatamente. Que então, apesar de ter mais gente fazendo hoje, ainda são poucos. O momento de se diferenciar numa técnica que é segura e que dá um resultado fantástico é agora. Então, os médicos que estão em dúvida se começam ou não começam a fazer, eu acho que o momento é agora. O bonde está passando. O bonde está passando, eu digo, é totalmente isso, o bonde está passando. Pois é, perfeito, perfeito.
Então, muitíssimo obrigado para todo Obrigado, mundo que Ivan. acompanhou. Obrigado pelo convite. Né? E essa foi a terceira edição do Pode Harmonizar, da 5576. Até a próxima.